Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho escreveu Marcos, capítulo de número 5. Evangelho escreveu Marcos, capítulo de número 5. Você que tem a sua Bíblia. A palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Então chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos. Versículo 2: E quando Jesus saiu do barco, imediatamente veio ao seu encontro, procedente dos sepulcros, um homem com um espírito imundo. Versículo 3: O qual habitava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém poderia prendê-lo. Versículo 4: Porque muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com cadeias, mas as cadeias foram despedaçadas por ele, e os grilhões destroçados, e ninguém podia domá-lo. E sempre, de dia e de noite, andava gritando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Versículo 6: E quando viu Jesus, ainda de longe, correu e prostrou-se diante dele. Versículo 7: E clamando com grande voz, disse: Que temos em comum, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, no nome de Deus, que não me atormentes. Versículo 8: Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9: E perguntou-lhe: Com que nome atendes? E ele respondeu: Eu me chamo Legião, porque somos muitos. Versículo 10: E rogava-lhe com insistência que não lhe enviasse para fora daquela região. Versículo 11: E estava ali, pastando no monte, uma grande vara de porcos. Versículo 12: E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Versículo 13: E Jesus imediatamente permitiu-lhe. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram na vara de porcos, e caiu pelo despenhadeiro no mar. E os porcos eram quase 2.000, e no mar se afogaram. Versículo 14: Aqueles que os apacentaram fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos saíram para ver o que era aquilo que tinha acontecido. Versículo 15: E aproximando-se de Jesus, viram aquele que fora atormentado pelos demônios, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e perfeitamente são da sua mente, e tiveram medo. Versículo 16: E aqueles que tinham visto aquilo contaram-lhes o que acontecera àquele que fora possesso pelos demônios, e a respeito dos porcos. Versículo 17: Então começaram a rogar-lhe que se retirasse do território deles. Versículo 18: E entrando ele no barco, aquele que fora possesso de demônios rogava-lhe que lhe permitisse estar com ele. Versículo 19: Mas Jesus não permitiu, e disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus,
e conta-lhes quão grandes coisas te fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. E ele se retirou e começou a proclamar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Feche os seus olhos, recline a tua fronte mais um instante. Oramos ao Senhor eterno Deus, Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesta sexta-feira em tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque tu és um Deus maravilhoso e tremendo, Senhor. E fora de ti, Senhor, não existe salvação, e fora de ti não existe, Senhor, libertação, e fora de ti, Senhor, não há, Senhor, mudança de vida, Senhor. E eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de nessa noite proclamarmos mais uma vez que tu és Senhor das nossas vidas, que tu és Deus tremendo e poderoso, Senhor, e te adoramos pela grandeza da tua santidade e do teu poder, Senhor, porque operando tu, Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Manifestando tu, Senhor, o teu poder, Senhor, ninguém pode, Senhor, impedir, Senhor. E rogamos, Senhor, nessa noite, independente, Senhor, da vida, da situação em que cada um dos teus filhos aqui nesse lugar, ou que nos acompanham via as mídias sociais, Senhor, estão. Mas eu sei, Senhor, de uma coisa, que tu podes nessa noite operar uma grande obra em suas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Esta é uma das narrativas bíblicas que você vai encontrar nos 3 primeiros evangelhos. Você vai encontrar essa história do chamado jovem gadareno. Outra expressão usada é jovem de Genezaré. É um jovem que você vai encontrar a sua história no evangelho de Mateus, você vai encontrar a sua história no evangelho de Lucas, e você vai encontrar aqui no evangelho de Marcos, onde nós lemos. A narrativa bíblica desse milagre de Jesus, ela é de uma maneira muito peculiar, porque você vai ver em alguns versículos anteriores, que Jesus, ele realiza 2 milagres interessantes. O primeiro milagre foi o milagre da multiplicação de pães, que você então encontrará registrado no evangelho de João, capítulo 6. Você vai ver que ao Jesus fazer a multiplicação dos pães, foi algo tão surpreendente, onde Jesus pega de um menino 5 pães e 2 peixinhos, e ele realiza e alimenta uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas. E ao pegar emprestado daquele menino apenas 5 pães e 2 peixes, e Jesus devolve ao menino 12 cestos cheios. Eu achei que ia dar um glória a Deus bem alto, mas não deu nada aqui, Jesus. Tem alguém comigo no culto aqui hoje? Diga assim, irmão: Jesus vai recuperar minhas forças hoje. Eu sei que hoje é sexta-feira, você passou a semana inteira trabalhando e ainda vem para o culto. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Mas é interessante que ele empresta apenas 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus devolve a ele 12 cestos cheios. Porque a Bíblia diz que cada um dos discípulos, ele ficou encarregado de partir em cestos. Interessante que Jesus manda no final recolher, e quando recolhe, 12 cestos estão cheios. Ou seja, Jesus sempre retribui a você muito mais do que você dá a Ele. Depois daquilo, foi tão empolgante o milagre de Jesus, foi tão cheio de alegria o milagre de Jesus, que as pessoas queriam coroar Jesus rei. Eles queriam colocar uma coroa na cabeça de Jesus. E Jesus, temendo ali a multidão, ele dispensa os seus discípulos e
manda eles atravessar para o outro lado do mar, e ele vai para o monte orar. Quando ele está no monte orando, e quando os discípulos se encontraram no meio do mar, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade, e os discípulos estavam perecendo. E a Bíblia diz então que Jesus desce do monte, que ele estava orando, ele vai agora ao encontro dos seus discípulos sobre as águas. Já dá uma outra mensagem. E ali Jesus se apresenta aos seus discípulos, tem um encontro com Pedro. Pedro anda sobre as águas. Pedro começa a afundar, Jesus vai lá, socorre Pedro, entra com ele para dentro do barco. E a Bíblia diz que cai um espírito de temor sobre os seus discípulos, e eles ficam ali pensando: quem é este que porventura, diz ali o versículo 41, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem poder sobre a natureza? Aleluia, Jesus. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que você veio aqui nessa noite cultuar e adorá-lo. É Ele que tem poder sobre qualquer que seja a situação. Mas interessante que Jesus faz todo esse movimento para atravessar por uma região que é uma colônia romana. Se nós pegarmos a nossa geografia aqui, é bom de pregar, porque eu sempre menciono a geografia nossa aqui, que é muito parecida com a geografia bíblica. A cidade que Jesus morava chamava Cafarnaum, vamos dizer que é Pelotas. E a região das 10 cidades, chamada região de Decápolis. E é tão verdade que se você chegar aqui na praia do Laranjal, pegar um barco e você atravessar a Laguna dos Patos, você vai estar em Rio Grande. Era exatamente isso que Jesus fazia quando ele atravessava o mar da Galileia. Ele saía da região de Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum, na região da Galileia, e ele atravessava o mar da Galileia, que para os galileus que moravam na Galileia chamava Mar da Galileia. Quem morava do outro lado chamava Lago de Genezaré, ou quem também estava na cidade de Tiberíades chamava Lago de Tiberíades. Todos esses são nomes do Mar da Galileia, porque o nome era dado conforme a cidade. Então era mais ou menos o que Jesus fazia. Jesus saía de Pelotas, pegava um barco aqui, atravessava para o Rio Grande. Jesus então manda os discípulos, ele encontra os discípulos no meio do mar e atravessa para a região de Decápolis, onde estava uma cidade chamada Cidade de Genezaré. E na costa, na praia de Genezaré, quando Jesus ali chega, sai um moço dos sepulcros, se lança, se joga aos seus pés. Mas quem conversa com Jesus não é o moço, porque aquele moço ele estava aprisionado. A Bíblia não dá o lapso temporal, a Bíblia não fala quanto tempo aquilo sucedia na vida daquele moço, apenas diz que ele era escravizado, não por um demônio apenas, não por um espírito de possessão apenas, mas a Bíblia relata que ele era aprisionado por uma legião. E a Bíblia diz que ele não era só aprisionado, ele não tinha suas faculdades, ele não tinha então a noção da sua mente em perfeito estado. Ele não era autor das suas decisões, ele não era autor das suas decisões, ele não era autor daquilo que o seu corpo realizava, porque ele estava possesso, diz a Bíblia. E é tão verdade que quando você que prestou atenção no texto da palavra que nós lemos, você vai ver que esta possessão abre um diálogo com Jesus. Mas a primeira coisa que aquela possessão faz é se lançar aos pés do Senhor Jesus. E você sabe, irmão,
que numa cultura como a contemporânea de Jesus, toda vez que uma pessoa se curvava diante de alguém, ou se prostrava diante de alguém, ela estava fazendo duas coisas importantes. Primeiro, ou ela estava reconhecendo que aquela pessoa era um soberano sobre a sua vida, ou um rei, uma autoridade, ou segundo, aquela pessoa estava reconhecendo que aquela pessoa ao qual ela estava se prostrando era uma divindade. Quem está ligado aqui comigo no culto, diga amém. Olha uma coisa importante aqui, irmãos. Todo ato de prostrar-se é um ato de adoração. Quem está entendendo, diga amém. Vou repetir aqui para você nunca mais esquecer isso que eu vou falar para você. Todo ato de prostrar-se é um ato de adoração, porque prostrar-se significa rendição. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quem já leu a história de Mardokai ou Mardoqueu no livro de Ruth, você vai ver que Mardoqueu, ele quase morreu. Não morreu pelo livramento de Deus, por colocar a sua sobrinha dentro do palácio e transformar ela na rainha da Pérsia. Porque ele não quis se prostrar diante de um homem. Porque quando você se prostra, significa que você está adorando. Olha que coisa tremenda a revelação da Bíblia está dando aqui para você nessa noite. Até os demônios se prostraram diante de Jesus e o adoraram. E às vezes nós viemos para a igreja e nós ficamos com a boca fechada. Nós ficamos como um espectador. Nós queremos ver o que vai acontecer. Será que vai ter alguma coisa diferente hoje? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai ter revelação hoje? Será que vai ter algum milagre hoje? Não, irmão, venha para a igreja com um coração de adorador. Venha para a igreja com um coração de invocar o nome do Senhor, adorar ao Senhor, porque quanto você mais o adora, quanto mais você o invoca, quanto mais você clama por Ele, mais Ele se faz presente. E onde Ele está presente, então milagres acontecem. Onde Ele está presente, vidas são transformadas. Onde Ele está presente, casas são modificadas. Onde Ele está presente, curas são realizadas. Mas isso só ocorre quando Ele é adorado. Não seja um espectador, seja um adorador. Interessante, a Bíblia diz que aqueles demônios fazem aquele moço prostrar-se aos pés de Jesus. Prostrar-se é um sinal de adoração, eles adoram o Senhor. Segunda coisa importante que você pode perceber aqui no diálogo: eles estão reconhecendo Jesus como o Messias enviado por Deus. E ele diz: o que temos nós, a tradução mais antiga nossa, ela diz: o que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. Viesse antes do tempo nos perturbar. Olha que coisa interessante, minúcias nos evangelhos já nos dão até princípios escatológicos. Por quê? Porque o diabo sabe que o fim dele, irmãos, é tormento. O diabo sabe que o fim dele é lago de fogo, ou seja, o final de todas as coisas, tormento eterno, aqueles que é reservado para o diabo e seus anjos. Eles sabem disso e ele diz: viesse nos atormentar antes do tempo. Ou seja, nós sabemos qual é o nosso destino, nós sabemos qual é o nosso futuro, nós temos consciência do que estamos destinados a sofrer. E é interessante que eles começam a fazer um rogo. Quem estava aqui numa sexta-feira, Deus nos deu uma palavra sobre uma inspiração em Jeremias 33:3, e eu falava: irmãos, Deus, Ele adora quando nós clamamos por Ele, quando nós pedimos: Senhor, ouve-nos, e Ele diz: clama a mim, eu vou responder para você. Havia um hino muito antigo, para quem gosta daqueles hinos antigos, não que eu seja muito antigo, né, mas eu falava com o irmão aqui antes do culto, dizia assim: nós gravamos um programa de rádio desde que temos 8 anos de idade.
tinha um disco do... me fugiu o primeiro nome, eu sei que o nome da esposa dele era Rosinha, e eles cantavam O Telefone para o Céu. Quem é que escutou essa canção? Irmãos, temos mais de 40 anos. O telefone para o céu é a oração. Quem lembra desse louvor? Eu toquei esse louvor no programa de rádio. E aí o pregador dizia: o telefone do céu é Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E muitas vezes nós viemos aos encontros com Deus, porque hoje é o dia do encontro com Deus. Você sabia disso? Amém? Um dia agendado por Deus no céu, comigo, com você, aqui no culto, para ouvirmos a sua voz e Ele ouvir a nossa voz. E sabe o que nós fazemos? Nós ficamos com a boca fechada. Interessante que até os demônios clamam e dizem para Jesus: Senhor, não nos tire dessa região. Senhor, nos manda para a manada de porcos, para a vara de porcos. Nos mande para a vara de porcos. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? Isso aqui não é uma doutrina que Jesus está ensinando, mas Jesus pergunta: qual é o seu nome? E eles respondem: Legião. E eles pegam então uma terminologia para aquele tempo, utilizada para a milícia do exército romano, que era composta em sua primazia por 2.000, 2.500 homens. Chegando no tempo contemporâneo de Jesus, chegou a 5.200 homens uma legião romana. Ou seja, quando aquela possessão olha para Jesus e diz: nós somos legião, o que ele está dizendo para Jesus? Nós somos aqui em torno de 6.000 demônios na vida desse moço. E aqueles demônios, eles faziam aquele moço fazer coisas espetaculares. Como assim, pastor? Fazer coisas que um ser humano na sua natureza não faria. Ser preso com grilhões e cadeias. Para nós termos uma ideia de que seria grilhões e cadeias, eu não sei se aqui no Brasil não é muito comum, mas nos filmes e nos Estados Unidos, quando um prisioneiro é transportado, ele é algemado de pés e mãos. Então, e ele tem uma corrente que une seus pés com as suas mãos. Aquilo são cadeias. E grilhões são como se fossem seus braceletes. E a Bíblia diz então que aquela legião esmigalhava, destruía aqueles grilhões e aquelas cadeias, e ninguém podia dominá-lo. E ele fazia coisa terrível. Ele vivia em sepulcros, ele vivia no isolamento, ele não tinha uma vida na sua família, ele tinha uma vida destruída. Porque, irmãos, essa é e continuará, enquanto Jesus não vir, ser a obra do diabo. João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Vou falar uma coisa muito forte aqui para você nessa noite. Irmão, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser Satanás. Satanás é inimigo, adversário. Ele não brinca. A missão dele ainda continua sendo roubar, matar e destruir. Destruir a paz, destruir a alegria, destruir a bênção de Deus na sua vida, destruir sua casa, seus filhos, seu negócio, é destruir tudo que você toca, separar você dos seus. E olha que coisa interessante, indo para o fechamento da mensagem. Jesus atravessa um mar, Jesus enfrenta uma tempestade, para transformar a vida de uma pessoa. Ele não foi ali atravessar o mar por causa de uma multidão.
Ele não foi atravessar o mar aqui como nós aqui nessa noite de 50, 100 pessoas. Ele foi ali para transformar a vida de uma pessoa. Quem esteve aqui no culto de domingo, algumas pessoas até ficaram me olhando meio assim estranho, porque eu disse assim, ó, Jesus não precisa salvar toda a casa, Jesus precisa salvar um dentro da casa. Jesus não precisa fazer uma grande obra em toda a casa, Jesus precisa fazer uma grande obra em alguém dentro da casa. E é tão interessante, irmãos, que quando aqueles que estavam apacentando a vara de porcos, eles veem aquela coisa acontecer, irmãos, eles veem aqueles porcos serem possuídos por aqueles espíritos que saem da vida daquele rapaz. Eles se apavoram e saem contando para toda a região o que havia acontecido. E quando agora as pessoas voltam para aquele lugar e eles encontram agora, porque é isso que Jesus faz quando Ele entra na nossa vida. Ele nos veste, Ele nos cura, Ele nos dá uma nova mentalidade, uma mente nova. O que diz o Salmo 40, se não me trai minha memória? Ele me tira de um charco de lodo. Ou seja, o que é um charco? Nunca vou esquecer na minha vida, quando eu falo em charco, vem a minha lembrança perfeitamente. Eu estava numa manobra no quartel. Eles pegam a noite mais escura e eles dizem, agora nós vamos fazer uma manobra. E lá no pico do Cerro das Três Almas, no pico das Almas, Cerro das Almas, ali no Capão Leão, eles botam um farolete lá em cima, naquela manobra, e eles ficam assim, ó, com aquele farol. Se a luz pegasse você entrava em detenção, e ia sempre de 2 em 2. Então nós estávamos lá no pé do morro, né, em cima de uma colina, num barranco, e ia de 2 em 2. Aí o nosso oficial disse assim, agora eu vou aqui mandar os 2 primeiros. Pensa aí, irmãos, quem foi os 2 primeiros? O pastor Samuel. Eu era o 30 e o 29 era o meu companheiro de sofrimento. E ele dizia, hop! E aí a gente tinha que largar. E tinha que chegar lá no pico do farol, sem o farol nos pegar. Só que, irmãos, eles pensavam em tudo, irmãos. E nós estávamos em cima de um barranco, e ele mandou nós correr. Quando a gente pulou o barranco, irmãos, adivinha onde é que a gente parou? Buf, num charco. E ele já falava, quando a gente pulava, tinha que pular com o fuzil para cima. O Marcos nem passou por isso aí, né, Marcos? Isso era da cozinha, né? Não... Tô brincando, mas o básico teve também, né, Marcos? Irmão, e para sair daquele charco? Você começa a se mexer, e o farol está pegando quase, né, irmãos? Até que o companheiro, por isso que a Bíblia, irmãos, tem coisas assim que são maravilhosas. Por isso que a Bíblia diz, é melhor que sejam 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. O meu companheiro, o 29, conseguiu sair do charco. Sabe o que ele fez? Ele pegou a coronha do meu fuzil, estendeu para mim e disse, vem que eu te puxo. E a gente conseguiu sair do charco. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos pegou do charco de lodo, que a gente estava até o pescoço já. Ele nos colocou sobre a rocha firme, que é Ele mesmo. Ele é a rocha de Horebe, Jesus a pedra angular. Colocou um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele mudou a nossa história. É isso que Jesus faz, irmão. Quando aquela multidão, aquelas pessoas daquela região vieram e olharam agora um homem prostrado,
aleluia, não era mais os demônios que estavam prostrados, mas era aquele jovem agora que estava prostrado, vestido, limpo, aleluia, com a sua mente restaurada, aleluia, com a sua vida transformada. Eles não entenderam nada. Por que as pessoas não entenderam nada? Porque só quem é espiritual entende as coisas espirituais, irmãos. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios, capítulo 1, e ele diz: porque o evangelho da cruz é loucura para aqueles que estão na perdição, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. E é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem mais alguém que crê nesse Jesus comigo aqui nessa noite? Eles não entendem nada. Eles só veem aqueles porcos boiando ali naquela bacia. Vem um moço agora transformado aos pés de Jesus. Não entendem, não sabem, não conseguem discernir. O que eles fazem? Quem não entende, chama você de louco. Quem não entende, manda você embora. E é o que eles fizeram com Jesus. Eles mandaram Jesus embora. Eles mandaram Jesus embora. Sai da nossa região. Sai, nós não queremos essas coisas aqui. Você diria no primeiro momento: que gente doida. Sim, porque você conhece Jesus. Mas tenta imaginar o pavor, o horror que tomou posse daquela região. E sabe o moço? A Bíblia diz que o moço queria acompanhar Jesus. Deixa eu ir contigo, deixa eu estar contigo. Quando Jesus subiu no barco para atravessar de volta do Rio Grande para Pelotas, de Genezaré para Cafarnaum, sabe o que Jesus falou para aquele moço? Não, eu só preciso. Deus está insistindo com essa mensagem comigo, irmãos, desde a semana passada. E eu falei: Jesus, se o negócio estiver comigo hoje, a palavra é esta. Jesus está falando desde a semana passada. Não, você não vai comigo. Eu só preciso de um aqui em Genezaré. Eu só preciso de um com a vida transformada. Aleluia. Sabe a empresa que você trabalha, irmão? Só precisa de um lá com a vida transformada. Aleluias, aleluias. Sabe lá o lugar onde você é influenciador, meu irmão? Jesus só precisa de um lá com a vida transformada. Sabe lá onde você trabalha na repartição pública? Jesus só precisa um de lá com a vida transformada. Sabe lá onde você estuda, na universidade, no colégio? Sabe onde você está, nos seus vizinhos, no bairro onde você mora? Jesus só precisa de um com a vida transformada. Vou mostrar para você. Quando Jesus fala aquilo para aquele jovem, Jesus transforma a vida dele. É isso que Jesus quer fazer com a nossa vida. Pastor, por que não está acontecendo ainda comigo? Talvez algumas coisas ainda Jesus precisa transformar. Mas hoje é a oportunidade de Deus. Não é amanhã, não é ontem, é agora. A oportunidade de Deus. Quem sabe o diabo está trabalhando contra você. Quem sabe ele até faz coisas sobrenaturais através de você. Mas hoje Jesus quer fazer coisas maravilhosas e extraordinárias através de você. Você está sendo chamado por Deus hoje para ser um agente de transformação. Dizem alguns historiadores que quando Jesus volta, porque Jesus fez várias vezes essa viagem de Cafarnaum a Tiberíades ou Cafarnaum a Genezaré, e quando Jesus volta, porque a Bíblia diz que ele foi pelas 10 cidades. Se você pegar o mapa que tem no final da sua Bíblia e você ver além do mar da Galileia,
oposto à região de Cafarnaum, você vai encontrar nome de 10 cidades ali, chamada região de Decápolis, região das 10 cidades, de influência helenista, romana, colonização romana. E aquele jovem foi por cidade em cidade, falando do que Jesus fez por ele. E quando Jesus volta, tem mais de 7.000 pessoas esperando por Jesus, por causa de uma vida transformada, aleluias, de uma vida liberta, de uma vida modificada, de uma vida transformada pelo poder da palavra de Jesus. Aleluias. Você pode ficar em pé? O primeiro lugar que Jesus quer transformar é a tua casa. Então, como profeta aqui de Deus nessa noite para a sua vida, você vai me ajudar a ser profeta, porque eu não consigo estar do lado de todo mundo. Então você vai olhar aí para a pessoa que está mais perto de você, para uma, para duas, e vai dizer assim: você é o agente de transformação da sua casa. Você tem coragem de falar isso, irmão? Eu quero que você olhe para a pessoa perto de você e diga para ela: você está aqui nessa noite? Então você foi escolhido por Deus para ser o agente de transformação da sua casa. Você não está aqui nessa sexta-feira por acaso. Não existe acasos para Deus. Jesus não atravessou o mar da Galileia. Jesus não enfrentou uma tempestade por acaso. Não, havia um propósito por Deus naquele dia para atravessar o mar da Galileia. Era atravessar o mar da Galileia, encontrar o jovem possesso, perturbado, destruído, arrasado, quebrado, pelas obras do diabo. Mas o apóstolo Paulo diz: ele veio para desfazer as obras do diabo. E naquele dia foi o dia que Deus marcou no céu para destruir as obras do diabo na vida daquele jovem. Hoje eu tenho certeza, não é um acaso, não existe um acaso para Deus. Deus marcou esse dia, você está aqui, você está na casa dele, onde a igreja do Senhor está reunida, e hoje é o dia que Deus escolheu para desfazer as obras do diabo na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, ou na sua família, nos seus filhos. E se você crê, levante a sua mão e diga: eu creio, Senhor, na tua palavra. Aleluias. Você foi escolhido por Deus para ser um agente de transformação, porque nenhuma transformação vai acontecer na tua vizinhança, nenhuma transformação vai acontecer no teu bairro, nenhuma transformação vai acontecer na tua vizinhança, na tua cidade, se primeiro não acontecer na sua casa. Como assim, pastor? Sim, se você prestar atenção no texto bíblico, primeiramente Jesus disse para aquele jovem: vai contar para os teus. Quando Jesus diz vai contar para os teus, ele está dizendo: vai contar para os da tua casa. Jesus vai usar você para transformar primeiro dentro da sua casa. E quando eu falo casa, não é só o seu núcleo familiar, esposo, esposa e filhos. Eu estou dizendo, é para a tua parentela, é para todos aqueles que são do teu sangue. Eles vão ver que você foi transformado pelo poder de Deus, você foi tocado pelo poder de Deus, e você vai ser um agente de Deus de transformação. Quem crê nessa palavra? Feche os teus olhos nesse instante. Aleluias. Eu lancei uma palavra standard, uma bênção standard sobre todos nós. Mas se você quer um plus, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Se você quer um acessório a mais na sua bênção, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Se você quer uma capacitação a mais aí na sua casa, na sua família, para ser um agente de Deus aí no seu trabalho, na sua escola, e você quer que Deus comece uma grande obra primeiramente no seu coração, bom, então agora é a hora de você, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Hoje é o dia de você receber capacitação, é dia de conquista, é dia de vitória, é dia de você receber poder de Deus, é dia de você ser revestido, é dia de milagre de transformação, milagre de cura. Primeiro Deus vai fazer uma obra em você, Deus vai fazer uma obra dentro da sua casa, Deus vai fazer uma obra entre os teus. Eles vão ter que ver que Deus é contigo, eles vão ter que ver que Deus está operando na sua vida, eles vão ter que
ver que Deus está transformando na sua casa. Eles vão ter que ver que Deus está agindo dentro de você. Eles vão ter que ver que Deus está trabalhando em você. Aleluia. Oh, aleluias. As cadeias não vão ser quebradas pelo poder do diabo hoje. Elas vão ser quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Aquilo que está segurando você, que está prendendo você, que está levando você para os lugares de derrota, lugares de frustração. Bem, Jesus hoje vai fazer as cadeias cair. Jesus vai fazer as cadeias serem rompidas. Jesus vai fazer as cadeias serem despedaçadas, para que você possa, com uma mente transformada, com uma mente purificada, com uma mente renovada, em o nome de Jesus, em o nome... Oh, glória a Deus. Aleluias. Nós vamos profetizar agora nesse instante, para você que crê, para você que acredita. É tudo que já morreu. Aleluia. Podes pensar que este é o teu fim. Você precisa crer no poder de Deus. Levante-se do chão. Você precisa crer na operação de Deus. Segura só um pouquinho, Felipe. Você já vai cantar essa canção. Essa canção é inspirada por Deus. Olhe para mim aqui, você que está aqui na frente. Uma pessoa me chamou esses dias por acaso. Nós encontramos a pessoa, precisamos. Fomos ao encontro dela. Eu não vou contar todo o testemunho dela, mas vou contar uma parte muito poderosa. Eu fiquei muito impactado nesse dia, nessa semana. Aí você veio aqui no culto, e a Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Não é isso que diz a Bíblia? Você crê no profeta de Deus? Tome posse então. Fazia 20 anos que uma pessoa não falava com a outra. Você sabe o que é 20 anos, irmão? 20 anos sendo maltratada, 20 anos sendo humilhada por uma possessão demoníaca que tomava aquela pessoa e humilhava ela. Chegava na frente do portão da casa dela e chamava ela com todos aqueles palavrões que você imagine. E ela orando, até que ela veio na casa de Deus aqui nesse lugar. Não é porque seja aqui, irmãos, é porque Jesus faz a obra. E Deus usou o profeta e disse: nessa madrugada Deus está realizando um milagre que vai mudar a sua história. Quando chegou 3 horas da manhã, ela teve um sonho, uma visão de Deus, que aquela pessoa estava sentada ao lado dela, e ela enxergou um bracelete de ouro enfiado na sua carne, como se fosse uma aliança, e Deus falou para ela: hoje eu estou fazendo uma aliança entre você e essa pessoa. E ela acordou rindo, sorrindo, se alegrando. Quando foi no outro dia, quem é que aparece no portão da sua casa? Aquela pessoa que 20 anos maltratou ela. Aquela pessoa que 20 anos falava palavrões horrorosos para ela. E disse: eu vim te fazer um convite para você sair comigo. Fazia mais de 3 anos que ela não pisava dentro da casa daquela outra pessoa. Ela convidou ela para entrar dentro de casa. E os demônios foram expulsos no nome de Jesus. Eu não sei o que você está precisando da parte de Deus hoje aqui, mas eu quero dizer para você: você não saiu da sua casa por acaso. Jesus não veio aqui nesse lugar por acaso. Jesus veio com uma obra perfeita para você que crê. Porque aquilo que você crer, a Bíblia diz: ei, olha para mim aqui, irmão. A Bíblia não é o pastor Samuel, não é a chama viva, irmão, é Jesus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então agora feche os teus olhos.
Põe a mão sobre o seu coração. Diz para Jesus: Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio na minha obra, eu creio na restauração da minha casa, eu creio na restauração da minha família, eu creio na transformação do meu lar, eu creio na mudança, Senhor, no meu trabalho, eu creio, Senhor, meu Deus, eu creio, eu creio, eu creio, Senhor, vai ser restituído, aquilo que o diabo roubou vai ser trazido de volta, aquele filho que está perdido vai ser restituído, esse casamento que está as migalhas, que está aí despedaçado, vai ser restituído, aleluia, essa enfermidade vai ser curada, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, oh, aleluia, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio na mudança, eu creio na transformação, eu creio na cura, eu creio no recomeço, eu creio numa nova história, eu creio no poder de Deus, eu creio na mudança de pensamento, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O teu azeite Deus vai trabalhando agora, vai agindo agora, vai restaurando agora, vai mudando agora, vai tocando agora, vai dando uma nova visão agora, vai dando uma nova expectativa de vida agora. Aleluia. Cadeias estão caindo, prisões estão sendo despedaçadas, estão sendo esmigalhadas, prisões estão sendo abertas, a obra está sendo realizada, o poder de Deus está realizando uma obra poderosa. Os planos que Aleluia. Oh Deus, Deus vai fazendo a obra agora, vai mudando, vai mudando, muda, vai mudando, Jesus. Muda essa história, faz uma obra poderosa, Jesus. Aleluia. Aonde houver necessidade de cura, vai curando, Jesus. Aonde houver necessidade de libertação, sejam expulsos demônios. Aleluia. Sejam expulsos as legiões, sejam expulsos espíritos contrários, seja expulso em nome de Jesus. Perca as suas forças. Aleluia. Perca as suas forças agora.